Olá pessoal, aqui é o professor Walter, eu sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar no curso de licenciatura em Matemática em EAD. E hoje a gente vai dar continuidade à unidade 3. Inicialmente nós começamos a falar de função exponencial e agora a gente dá continuidade falando de função logarítmica, que nada mais é do que a função inversa a função inversa da função exponencial. A definição do logaritmo é o seguinte: se a e b pertencem aos reais, com a maior do que zero diferente de 1 e b maior do que zero, então o log de b na base a é igual a x se somente se o a elevado a x é igual a b. Então, observe que eu consigo transformar o logaritmo em uma exponencial. Aí é bom fazer as identificações. Então, olhando aqui no logaritmo, né, ó, esse azinho aqui é a base, o b é o logaritmando, tá? O valor do x, né, que é o log de b na base a, é exatamente o valor do logaritmo. Então, e para a gente aplicar essa definição, a gente simplesmente pega a base, eleva ao x e que iguala a b. A gente faz essa volta, digamos assim, né, para poder gerar essa exponencial. E é um si só si. Você tem o logarítmico, vira uma exponencial, e a exponencial também vira o logaritmo. Vamos dar alguns exemplos. Ó, o log de 9 na base 3 é igual a 2. Por que o log de 9 na base 3 é igual a 2? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Ó. O log de 1 na base 5 é igual a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Ó, o log de 2 na base 1 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Tá? Então, a gente está aplicando aqui direto a definição. Vamos colocar alguns exemplos. Calcule pela definição os seguintes logaritmos. A gente vai calcular os seguintes logaritmos aí. Então, já que eu estou aplicando a definição, o que nós vamos fazer aqui em cada caso? Eu vou chamar esse cara aqui de x e vou aplicar a definição. 125 elevado a x é igual a 25. Então, fica 125 elevado a x é igual a 25. Como a gente já sabe resolver essa equação exponencial, a gente coloca tudo na base 5. Então, fica 5 ao quadrado elevado a x é igual, e aqui, desculpa, 5 ao cubo, tá? Vou dar uma apagada aqui e corrigir. Então, a gente tem 5 ao cubo ali, elevado a x, e aqui fica 5 ao quadrado. Vamos eliminar esse parênteses, então fica 5 elevado a 3x, que é 5 ao quadrado. Podemos cancelar as bases, então 3x é igual a 2, significa dizer que o x é 2/3. Então, a solução do nosso problema, 2/3. O que eu estou dizendo? Que o logaritmo de 25 na base 125 vale 2/3. Agora vamos, letra B. Novamente, definição. Vamos igualar x e aplicar a definição. 1/4 elevado a x é igual a 32. Então, temos que 1/4 elevado a x é igual a 32. Primeiro passo. Vamos colocar isso aqui na base 2. Então, a gente fica aqui 2 elevado a 2 elevado a x, e o 32 é 2 elevado a 5. Eu quero subir esse cara, então fica 2 elevado a menos 2, como eu tenho x, fica menos 2x, igual a 2 elevado a 5. A gente já pode cancelar essas bases,
Então, temos que menos 2x é igual a 5. Então, o x é menos 5 sobre 2. Ou seja, a solução do nosso problema é menos 5 meios. Letra C, do mesmo jeito. Igual a x aplicada a definição. Raiz quadrada de 27 elevado a x é igual a raiz cúbica de 9. Então, raiz quadrada de 27 elevado a x vai ser igual a raiz cúbica de 9. O 27, pessoal, e o 9, vamos colocar todos eles na base 3. Então, 27 é 3 elevado a 3. Como eu quero eliminar esse radical, aqui tem um 2, então ele fica debaixo desse cara. E como tem um x, então aqui ainda vai ser multiplicado por x. Vou deixar para multiplicar na próxima. Igual. O 9 é 3 ao quadrado. Mas como tem esse 3, então ele fica aqui debaixo. Já para eliminar o radical. Com isso fica 3 elevado a 3x sobre 2, eliminando o parênteses, igual a 3 elevado a 2 terços. Cancela a base aqui e as bases, então fica 3x sobre 2 igual a 2 terços. Então, como eu quero eliminar o x, aqui no meu problema, isolar o x, esse 2 passa para lá multiplicando. Então, 2 vezes 2 fica 4. E esse 3 aqui passa multiplicando 3. Então, fica 9. Então, significa dizer que a solução do nosso problema é 4 nonos. Consequências da definição. Então, para todo A maior do que 0 diferente de 1, e B e C maior do que 0, temos as seguintes consequências. Então, primeira, o log de 1 na base A é igual a 0. Então, toda vez que o logaritmando for 1, o resultado é 0. Segunda, o log de A na base A é igual a 1. Então, toda vez que o logaritmando for igual à própria base, o resultado é 1. Terceira, o A elevado ao log de B na base A é igual a B. Então, toda vez que você tiver a base da potência igual à base do logaritmo, o resultado é o logaritmando. Quarto, se o log de B na base A for igual ao log de C na base A, então se eu estiver comparando dois logaritmos de mesma base, os logaritmandos necessariamente são iguais. E é um si só si. Significa dizer que se eu também tiver um B igual a C, eu posso aplicar em ambos os membros o logaritmo de qualquer base que eu queira. Com isso, vamos fazer alguns exemplos aplicando essas consequências da definição. Então, aplicando as consequências da definição, calcule os seguintes logaritmos. Letra A. A letra A diz o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, 2 log de 25, ou 2 log de 1 na base 25, mais 5 log de 3 na base 3. Então, aqui a gente vai aplicar a definição 1 e a definição 2. Na verdade, a consequência 1 é a consequência 2. Então, aqui vai ficar duas vezes. Esse cara aqui a gente já sabe que isso aqui é 0. E a gente sabe que isso aqui é 1 como resposta. Portanto, fica 2 vezes 0, mais 5 vezes 1. Fazendo essa continha toda vai dar 5. Aqui, do outro lado, também é bem tranquilo. Só que a gente precisa separar os caras ali. Inicialmente, vamos aplicar a propriedade de potência. Toda vez que você estiver subtraindo, significa dizer que você estava dividindo as potências de mesma base. Então, a base aqui é 9, então a gente vai ficar com 9 ao quadrado dividido por 9 elevado ao log da raiz quadrada de 2 na base 3, tá? Igual. 9 ao quadrado é 81, ok? Agora aqui embaixo, eu vou colocar na base 3. Então, a gente vai fazer o seguinte, fica 3 ao quadrado. Aí a gente fica com log da raiz de 2 na base 3. O que vai acontecer? A gente vai trocar esse 2, passar esse 2 para... Bota o 2 fora e pega esse log e joga dentro do parênteses. Então, a gente vai ficar com 81
dividido por 3 elevado ao log da raiz de 2 na base 3. Tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar 81 sobre... Aí a gente aplica a propriedade, ó. Base da potência igual a base do logaritmo, ó. Base da potência igual a base do logaritmo, o resultado é o logaritmando. Significa dizer que vai dar raiz de 2 ao quadrado, porque tem o quadrado de fora. Aí eu posso cancelar o quadrado com essa raiz, significa dizer que o resultado é 81 sobre 2. Propriedades. Para todo A maior do que 0 diferente de 1 e B e C maior do que 0, temos as seguintes propriedades. Primeira propriedade, logaritmo do produto. O que quer dizer isso, pessoal? Que sempre que você estiver somando dois logaritmos de mesma base, você pode multiplicar os logaritmandos. Logaritmo do quociente. Sempre que você estiver subtraindo dois logaritmos de mesma base, você pode dividir os logaritmandos, sempre conservando a base. Cologaritmo. O cologaritmo de B na base A é menos o logaritmo de B na base A. Então, o cologaritmo, a gente apenas troca o sinal do logaritmo. E além disso, além de trocar o sinal, eu posso também, se eu não quiser trocar o sinal, inverter a base. Ou, desculpa, inverter o logaritmando. Então, observe que eu tinha o colog de B aqui, ficou menos o log de B na base A. E se eu quiser perder esse sinal aqui, deixar o sinal positivo, eu posso simplesmente, em vez de ter B, inverter o B, ficar 1 sobre B. Então, inverter o logaritmando, a gente troca o sinal. E em todos os casos, a base permanece, sempre a base A. 4. O logaritmo da potência. Então, o logaritmo de B elevado a alfa na base A, ele é alfa vezes o logaritmo de B na base A com esse alfa real. Então, significa dizer que essa potência aqui em cima, ó, ela sai e fica na frente do logaritmo. Foi isso que aconteceu, ó, ela aqui. Exemplos. Aplicando as propriedades e sabendo que o log de A na base D é igual a 1 e que o colog de B na base D é igual a 2 e que o log de C na base D é igual a 3, calcule os seguintes logaritmos. Então, vamos pegar esses valores como referência e vamos fazer os dois casos, tanto o caso A quanto o caso B. Então, veja só, pessoal. Aqui, inicialmente, eu vou resolver logo o problema dessa divisão. Então, nós já temos propriedades que nós já sabemos que é o logaritmo de AB2 na base D menos o log de C na base D. Por que eu apliquei? Apliquei a propriedade do quociente, né? Se eu tenho um quociente, eu subtraio os logaritmandos. Só que aqui eu tenho um produto. Então, fica o log de A na base D mais o log de B ao quadrado na base D. Então, como tem um produto aqui, eu separei os caras somando, aplicando o logaritmo do produto. Menos o log de C na base D. Ainda tem mais um passo a ser feito. Então, log de A na base D, mais esse cara aqui, pessoal, ó, é o alfa. Então, eu vou passar ele aqui para frente do logaritmo. Então, ele vai ficar 2 vezes o log de B na base D, menos o log de C na base D. Com isso, eu faço as substituições. O log de A na base D é 1, mais 2 vezes o log de B na base D, ele não deu. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, como o colog de B na base D é 2, então, por propriedade, aqui a gente tira aqui menos o log de B na base D também é 2. Né? Então, isso significa que o log de B na base D é menos 2, né? Porque eu posso passar esse menos para o outro lado. Portanto, esse cara aqui vai dar menos 2.
Ok? Vai dar menos 2. Com isso, vai ficar menos, que é um log de C na base D? 3. Então, vamos ver o que vai resultar na nossa conta. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, com menos 3. Então, essa conta daria menos 7. Menos 7 mais 1, menos 6. Ok? Então, o primeiro passo foi esse, né? Observe que eu não tenho log de B na base D. Eu tive que utilizar o colog. E o colog é menos o log de B na base D. Então, se é igual a 2, então ele passa a ser menos 2. O mesmo passa aqui para o outro caso, pessoal. Vamos também ter que abrir. Vai ficar o log, primeiro do quociente, A2 raiz de B, menos o log da raiz cúbica de C vezes D. Ambos na base D. E aí eu vou andar um pouquinho mais rápido, que a gente vai desenvolver as potências. Ó, aqui a gente tem uns produtos para soltar. Então, a gente fica com A2D mais o log da raiz de B. Mas a raiz de B, ele é B elevado a meio, né? Transformando isso em potência na base D. Menos o log. A raiz cúbica de C, ele é C elevado a 1/3, né? Ó, na base D. Mas, aí vem um detalhe. Esse menos daqui, quando eu solto lá, o que vai acontecer, pessoal? Ele tem que pegar o sinal negativo. Tá bom? Então, com isso, se ele vai pegar o sinal negativo, então o cara, que era mais, se torna negativo. Então, fica menos o log de D na base D. Agora, vamos só começar a fazer as substituições. Esse 2, ele sai. Então, ele desce e fica 2 vezes o log de A na base D. Mas que eu já sei que esse log é 1. Esse meio também desce. Mais meio. Fica o log de B na base D, que eu já sei que é menos 2. Porque nós já fizemos aqui em cima. Menos 1/3 também desce. Igual ao log de C na base D, que é 3. Menos, e esse cara aqui, como os dois caras são iguais, eu já sei que isso aí é 1 por consequência da definição. Então, fazendo a continha aqui, a gente tem 2 aqui, ó. Nesse outro aqui, eu cancelo aqui, vai ficar menos 1. Cancela aqui, também vai ficar menos 1. E tem o menos 1 ali. Portanto, 2, menos 1 com menos 1, menos 1, menos 3. Então, resultado final vai dar menos 1. Agora, a gente precisa fazer uma mudança de base. Para todo A, B e C positivo, e A e C diferente de 1, temos que... Primeira propriedade. O log de A na base B, pessoal, se eu quiser mudar esse logaritmo para uma outra base, para uma base C, ele passa a ser o log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Então, basta eu pegar o logaritmo do logaritmando na base que eu quero e dividir pelo logaritmo da base anterior na base que eu quero. A segunda propriedade que nós temos em consequência disso aí é que o log de A na base B, se a gente fizer uma mudança para uma base conveniente aí, que no caso eu poderia colocar uma base C, por exemplo, eu tenho que o log de A na base C é o log de C na base A vezes o log de B na base A. Então, isso é interessante que sempre que você tem um log de C, um log de B na base A e o que você quer botar em uma outra base, ó, esse cara bem aqui, ó, se esses caras aqui, ó, tiver uma sequência, então observa que o A e o B, ó, é o que estava aqui do início. Essa sequência é interessante porque tem questões que às vezes tem um produto grande sempre acontecendo isso aqui. Aí você basta pegar o logaritmo da base do início e o logaritmando final. Uma outra consequência da mudança de base é que o log de A na base C, isso é 1 sobre o log de A na base B. Então, isso é muito fácil provar, basta você
aplicar a mudança de base, transformando isso para a base B. Imagina que em vez de C aqui, ó, aqui tinha C e C em cima, aqui no caso 1, você bote B. Se você botar B aqui, fica 1, e aqui fica A na base B. E o quarto, isso aqui a gente usa bastante, é que sempre que a gente tem o log de B com a base A elevado a um beta, esse beta aqui ele sai com o formato 1 sobre beta vezes log de A na base A, o log de B na base A. Então, a potência aqui, ó, da base, ela sai, só que ela sai dividindo o logaritmo. E se eu tivesse uma potência aqui em cima, também, um alfa, ele também sairia, mas multiplicando. Então, a gente pode até fazer um caso mais generalizado, se eu tivesse assim, ó, log de B elevado a um alfa, de um A elevado a um beta, o alfa sai e fica em cima, e o beta fica embaixo, e aí a gente fica apenas com o log de B na base A. Então, isso aqui é uma consequência dessa quarta. Vamos colocar alguns exemplos. Aplicando a mudança de base, sabendo que o log de 2 na base A, na base 20 é A, e que o log de 3 na base 20 é B. Então, nós temos dois exemplos para serem executados aí, pessoal. Então, inicialmente, observe que eu estou dando base 20, e aqui eu tenho base 6, e aqui eu tenho base 12. Significa dizer que eu tenho que transformar esses caras para base 20. Então, aplicando a definição lá, ele fica o log de 5 na base 20, dividido pelo log de 6 na base 20. Aqui em cima não é problema. Aqui em cima é um problema, porque a gente tem que transformar esses 5 de uma tal forma que a gente utilize o 2 e o 3 em forma de produto. Aqui embaixo não é, porque eu tenho 6, eu já sei que é 2 vezes 3, mas aqui em cima eu tenho que fazer outras mudanças para que a gente consiga obter essa base que eu quero. Mas aí a gente vai fazer o seguinte caso. Ó. Aqui eu posso colocar esse 20 assim. O log, esse 5 assim. O 5 eu posso colocar ele sendo 20 dividido por 4, sem nenhum problema. Na base 20. Dividido pelo log. O 6, ele é 2 vezes 3. Na base 20. Agora a gente começa a aplicar as propriedades. Aqui em cima eu vou aplicar a propriedade do quociente. Então, log de 20 na base 20 menos o log de 4 na base 20. Aqui embaixo eu vou aplicar o logaritmo do produto. Então, o log de 2 na base 20 mais o log de 3 na base 20. Tá? O 20 aqui eu já sei que vai dar 1. Eu vou substituir porque é consequência da definição, né? Base igual a logaritmando. Menos. O 4 aqui, pessoal, eu posso muito bem colocar esse 4. Pode lembrar que 4 vamos lembrar que 4 é 2 ao quadrado. Então, se o 4 é 2 ao quadrado, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma transformação, ele na base 2. Vou botar ele como 2 elevado a 2. Se ele é 2 elevado a 2, ó, aqui, esse 2 aqui ele sai. Então, ele fica 2 vezes o logaritmo de 2 na base 20. Sobre o log de 2 na base 20 a gente já sabe que vale A, mais o log de 3 na base 20 a gente já sabe também que vale B. Portanto, vai ficar 1 menos 2 vezes o log de 2 na base 20 é A, sobre A mais B. Então, esse é o resultado final. Agora a gente vai, pessoal, fazer o outro caso aqui. Do mesmo jeito, o que nós vamos observar? Aqui a gente vai tirar logo fazer logo a mudança de base. Então, isso aqui é o log de 10 na base 20, dividido pelo log de 12 na base 20. Tá ótimo aí. Feito isso, o que nós vamos fazer? Pega esse 10, transformar ele em um produto. Então, aqui vai ficar o log de 2 vezes 5 na base 20,
E aqui embaixo vai ficar o log 12. A gente vai fazer a decomposição do 12. Então, o que acontece aqui nessa decomposição do 12? Nós temos 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 3, na base 20. Agora, a gente vai começar a soltar os caras lá. Então, vai ficar o log de 2 na base 20, mais o log de 5 na base 20. Ali vai ficar 2 vezes o log de 2 na base 20, aplicando a propriedade de potência e também a do produto. E o log de 3 na base 20. Agora é só fazer as substituições. Então aqui vai ficar o log de 2 na base 20, a gente sabe que é A. Mas aqui é o log de 5 na base 20. Lembrar que o log de 5 da base 20 a gente já tinha feito anteriormente. Ó. É o numerador desse resultado aqui. Então deu 1 menos 2A. Então ficou 1 menos 2A sobre 2 vezes o log de 2 na base 20, que é A, mais o log de 3 na base 20, que é B. Então, fazendo as continhas, né, aqui vai ficar 1 menos... A menos 2A vai dar menos A sobre 2A mais B. Agora a gente chega na parte da função logarítmica. Inicialmente vamos fazer a definição da função. É toda função f de r mais asterisco em r que assuma a seguinte forma. Então, f de x é igual ao logaritmo de x na base a, onde o a é maior do que 0 e diferente de 1. Graficamente, nós temos essas duas situações, pessoal. O primeiro gráfico, ele refere-se a um gráfico crescente, e o segundo é um gráfico decrescente. Significa dizer que, para que a função logarítmica seja crescente, a base é necessário que ela seja maior do que 1. E aqui é o gráfico dela, ó, ela vem aqui de baixo. E se você fizer um comparativo com a exponencial, ó, existe um eixo aqui que a gente chama de um eixo de simetria, que é projetado exatamente pela reta y igual a x. Que essa reta aqui a gente chama de a reta bissetriz, tá? Essa aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se você olhar para essa reta aqui, é um espelho. O que esse gráfico faz em relação a essa reta, ele também faz no outro sentido em relação a essa reta. Ele projeta, né? Ele é um espelho. E o gráfico é crescente. Ó. À medida que o x cresce, o gráfico também cresce. A mesma coisa acontece o decrescente. Então, também, se eu tiver um a variando de 0 e 1, a minha função logarítmica ela fica decrescente em relação ao eixo bissetriz, tá? Ó, que é o eixo igual a reta igual a x. Vamos dar alguns exemplos. Construir o gráfico das funções abaixo. Aí ele dá aí, pessoal, dois casos para a gente resolver, né? Inicialmente, letra A, letra B e letra C. Vamos fazer tudo em um gráfico só para a gente ver como é que se comporta. O primeiro caso aqui, se você observar, ó, o A é 2. Então, ele é maior que 1. Significa dizer que o gráfico da f ela é crescente. Então, a gente já sabe que é um gráfico que vem aqui de baixo, ó, passa aqui nesse ponto e vai embora. Que ponto é esse aqui? Ó? É o ponto 1 e 0. Ok? Agora, isso aqui é a função f. E a pergunta, como é a função g? A função g é uma função que ela é projetada pelo eixo x. O eixo x é o espelho da f. A g vai ser produzida com o espelho da f. Então, observa que se esse gráfico aqui está espelhado, o que aconteceu aqui em cima, ele acontece aqui embaixo. Então, nós temos um ponto aqui de encontro e ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Fazendo essa curvinha aqui, ó. E aí ele vai lá para cima também fazendo uma curva, né? Ó. Então, esse aqui é o gráfico da g. Aí você fica imaginando, e como seria o gráfico da função h? Então, pessoal, a função h ela vai ser o seguinte, ó.
se você observar, esse carinha aqui é exatamente a f. Então, eu estou dizendo que a função h é 1 mais a função f. Ou seja, todos os valores da imagem da f, eu vou subir um ponto. Então, se ele estava passando aqui nesse ponto aqui, 0 e 1, esse ponto aqui já passa no 1, ó. No 1 e 1. Se eu botar o ponto 1 e 1, é um ponto que ela vai passar. E aí vai ter o mesmo comportamento, tá? Ele também vai se aproximar aqui do eixo, ó. Ele vai vir para cá, se aproximando do eixo aqui, ó. E ela segue esse padrão aqui, ó. Essa aqui é a função h. Então, ela subiu uma unidade. Vale ressaltar que aqui, ó, ele nunca vai cruzar esse eixo, tá? Então, ele está aqui limitado, ó, por esse cara aqui. Ele vai estar muito próximo. E aí fica o gráfico, os 3 gráficos em um só. Equações logarítmicas. Para a gente resolver as equações exponenciais, na verdade não é exponencial, tá? É logarítmica, devemos obedecer às seguintes relações. Onde o a é maior do que 0 e diferente de 1. 1. Se o f de x, se o log do f de x na base a é igual ao log do g de x na base a, se a função f é igual à função f de x é igual ao f de y. Né? E vale ressaltar que esse f de y é maior do que 0. Segundo caso, se o log da f na base a é igual a b, significa dizer que a f é o a elevado a b. Nesse caso aqui, a gente só aplicou a definição. Ó. Nós fizemos isso aqui. Ó. Ok? Com isso, dá para a gente fazer algumas equações logarítmicas. Vamos resolver. Coloquei 2 aí. O que diz lá pela definição, pessoal? Que se as bases são iguais, você pode cancelar as bases e comparar os logaritmandos. Só que antes de comparar os logaritmandos, é necessário você fazer uma coisa chamada condição de existência. Qual é a condição de existência? São 2. Eu necessito que o logaritmando seja maior do que 0, ou seja, eu necessito que 5x menos 6 seja maior do que 0. Também necessito que 3x mais 4 seja maior do que 0. Então, eu preciso dessas duas coisas. Aqui em cima, eu tenho que o x é maior do que 6/5. E aqui embaixo, eu tenho que o x tem que ser maior do que menos 4/3. Aí você pensa, mas eu tenho que atingir as duas situações. Então, qual é a situação que mais favorece? É exatamente a primeira, porque a gente faz uma interseção. Então, a minha condição de existência geral é que o x seja maior do que 5/6. Com isso, eu consigo resolver. Agora eu vou resolver. De que forma? Cancelando os logaritmos e igualando os logaritmandos. Portanto, eu fico com 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Com isso, eu fico com 5x menos 3x igual a 4 mais 6. Significa dizer que 2x é igual a 10, então o x é 5. Aí você pergunta, o 5, ele está dentro da condição de existência? Sim, porque 5 é maior do que 6/5. Significa dizer que isso aqui é solução. Portanto, a solução do meu problema é 5. A mesma coisa acontece para o outro lado, pessoal. É necessário que o logaritmando seja maior do que 0. Só que para a minha condição de existência, nesse caso aqui, é que x menos 1 ao quadrado seja maior do que 0. E isso, para a gente, já está quase satisfeito. Porque, como está ao quadrado, eu já sei que se torna positivo. Só resta saber, como não tem a igualdade, então não pode ser 0. Então, a única coisa que não pode acontecer aqui é que meu x tem que ser diferente de 1. Porque se for 1, torna 0. E aí não torna o logaritmo igual a 0 e a gente não pode. Então, quando eu for resolver o problema, eu já sei que x igual a 1 não é solução. Agora a gente aplica a definição. Ó.
3 elevado a 2 é igual ao logaritmando aqui. Significa dizer que x menos 1 ao quadrado é igual a 3 elevado a 2. E aí fica mais fácil de resolver porque, já que está tudo ao quadrado, eu vou pegar esse quadrado e passar para o outro lado. Só que quando eu passo ele para o outro lado, tenho que passar com mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Que isso aqui é mais ou menos 3, porque a gente cancela esse cara, mas tem esse mais ou menos. Ou seja, x menos 1 pode ser mais 3, ou x menos 1 pode ser 3. Então, tem dois caminhos para serem resolvidos. X menos 1 igual a 3, ou x menos 1 igual a menos 3. Na primeira, a gente tira que o x é 4, e na segunda, a gente tira que o x é menos 2. Como os dois valores que eu encontrei estão dentro da condição de existência, porque nenhum deles é igual a 1, significa dizer que os dois valores é a solução. Então, menos 2 e 4 é a solução desse problema. Mais dois exemplos, pessoal. O log de 5x menos 6 na base x é igual a 2. Aí, antes de resolver condição de existência. Qual é a condição de existência aqui? São duas. É que 5x menos 6 tem que ser maior do que zero. Lembrando que se isso aqui acontece é porque o x tem que ser maior do que 6/5. E uma outra condição é na base. Tá? A base também tem condição. O x da base ele tem que ser diferente de 1 e ele tem que ser maior do que zero. Portanto, tem que satisfazer isso e tem que satisfazer isso aqui. Agora a gente pode pegar e aplicar a definição. Aplicando a definição ali, a gente tem que x ao quadrado é igual a isso aqui. Então, x ao quadrado é igual a 5x menos 6. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero, né? É uma equação de segundo grau. E na hora que você resolve essa equação de segundo grau, nós encontramos duas soluções. Você encontra x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Portanto, a solução do meu problema é 2 e 3. E observe que a solução está dentro das condições. Ó. O 2 e o 3 ele é maior do que 0 e diferente de 1 e ele é maior do que 6/5. Portanto, é a solução do problema. Agora a letra D. A letra D você tem dois logaritmos, tá? E igual a 2. O que a gente precisa inicialmente? A gente precisa fazer a condição de existência. São duas. É necessário que x mais 1 seja maior do que 0 e é necessário que x menos 2 também seja maior do que 0. Aqui em cima eu tenho que x é maior do que menos 1 e aqui embaixo eu tenho que o x é maior do que 2. Ó, como é uma interseção, vai valer o x maior do que 2, tá? Para poder atingir todo mundo. Então, a minha solução só serve para x maior do que 2. Então, para resolver esse problema, eu preciso juntar esses logaritmos de mesma base. E aí eu aplico o logaritmo do produto. Portanto, aplicando aqui ó, o logaritmo do produto, a gente vai ficar com o log de x mais 1 vezes x menos 2 na base 2 igual a 2. Agora a gente aplica a definição. 2 elevado a 2 é igual a esse logaritmando. Esse logaritmando aí, pessoal, ficou x mais 1 vezes x menos 2 igual a 2 elevado a 2. Se a gente distribuir isso aqui, né, e arrumar esse logaritmo, você vai ter exatamente x ao quadrado menos 2x mais x menos 2 igual a 4. Agora arruma todo mundo, traz esse 4 para cá para o primeiro membro e arrumando a casa, você tem que x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Com isso, você tem duas soluções para esse problema. Você tem o x1 igual a 3 e o x2 igual a menos 2. Pela condição de existência, o x maior que 2
e eu encontrei menos 2, então eu não posso ter isso aqui como solução. Significa dizer que esse cara aqui, ele não serve para a gente. Então a única solução que é válida é o 3. Portanto, a solução desse problema aqui é o 3. Então, pessoal, dando continuidade, nós vamos resolver agora as inequações logarítmicas. Para resolver as inequações logarítmicas, devemos obedecer às seguintes relações. 1. O log de f na base A, se ele for maior do que o log de g na base A, se acontece duas coisas. Se o A for maior do que 1, o f continua sendo maior do que o g. Obviamente, tanto a f quanto a g têm que ser positivas. Agora, se o A estiver entre 0 e 1, aí implica que a g seria menor do que a f e ambas, tanto a g quanto a f, seriam positivas. Então, o que a gente observa? Que a gente estaria cortando os logaritmos. Nós estaríamos cortando aqui os logaritmos. É como se eu cortasse aqui os logaritmos e eu teria f maior do que g. E a desigualdade permanece se esse a for maior do que 1 e a desigualdade se inverte se esse a estiver entre 0 e 1. Na segunda situação, se o log de f na base A for maior do que o b, para todo b pertencente aos reais, aí tem duas situações. Se o a for maior do que 1, a f é maior do que a elevado a b. Se o a estiver entre 0 e 1, a f é menor do que o a elevado a b. Então, o que está acontecendo? A gente está aplicando a definição de logaritmo aqui. A gente está pegando o a elevado a b, que está dando a f. E a desigualdade permanece se esse a for maior do que 1 e a desigualdade se inverte se esse a estiver entre 0 e 1. Vamos colocar exemplos. Resolva as inequações logarítmicas abaixo. Letra A. Log de 4x menos 8 é menor ou igual do que o log de 4. O que você observa aqui? Que a base não tem. Não foi escrita a base. Toda vez que a base não foi escrita, pessoal, é porque essa base é 10. Então, já fica como uma observação se a base não aparecer, porque nós estamos trabalhando com base 10. Como a base é 10 e 10 é maior do que 1, então simplesmente eu posso fazer o corte aqui. Só que antes de fazer esse corte, é interessante a gente analisar a condição de existência. Ou seja, a condição de existência desse problema é que o logaritmando, que é 4x menos 8, tem que ser maior do que 0. E daqui, pessoal, resolvendo, a gente tira que o x é maior do que 2. Então, para essa condição aqui, eu tenho que o x é maior do que 2. Agora sim, eu posso resolver o problema. Corto os logs, já sei que a base é 10, então se a base é 10, essa desigualdade aqui, ela permanece. Portanto, estamos resolvendo o problema 4x menos 8 menor igual do que 4. Portanto, aqui nós temos 4x menor ou igual, esse menos 8 passa mais 8, somando com 4 fica 12. Então, nós temos aqui que o x é menor ou igual do que 3. Pegando 12 e dividindo por 4. Só que tem que satisfazer a resolução do problema e tem que satisfazer a condição de existência. Então, o meu x ele é menor ou igual do que 3, porém ele é maior do que 2. Isso significa dizer que a minha solução geral para esse problema é um x pertencente aos reais, tal que o meu x ele é menor ou igual do que 3 pela solução do problema, porém, por outro lado, pela condição de existência, esse x ele é maior do que 2. Portanto, essa é a solução deste problema. Na letra B, pessoal, a gente tem que fazer também a condição de existência. Então, note que a condição de existência desse problema é que o x, que é o logaritmando, tem que ser maior do que 0. Certo, agora para resolver o problema, a gente vai fazer uma substituição. Então, fazendo o log de x na base 2 igual a y, o que nós vamos obter? Então, temos o seguinte. Vamos fazer uma substituição.
Observe, pessoal, que tem um quadrado aqui, ó. Esse quadrado está dizendo que o logaritmo é ao quadrado. Isso significa dizer que é o log de x na base 2 vezes o log de x na base 2. Ou então, a gente poderia escrever log de x na base 2, tudo ao quadrado. Portanto, já que o log de x na base 2 é y, então vai ficar y ao quadrado, que é menor do que 4. Com isso, eu tenho que y menos y ao quadrado menos 4 é menor do que 0. E se a gente for resolver esse problema aqui, nós temos exatamente isso aqui, né? Já resolvemos vários problemas desse no nosso conteúdo. Nós temos que o meu y vai variar entre 2 e menos 2, né? Porque isso aqui vem de uma solução de uma inequação do segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Já que a variação é essa, que é a solução para esse problema, e o meu y é o log de x na base 2, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver para cada caso. Então, inicialmente, vamos resolver y menor ou igual do que 2. Então, a gente está resolvendo quem é o y? É o log de x na base 2, que é menor ou igual do que 2. Lembra que 2, que é a base, ele é maior do que 1, então a desigualdade permanece. E, por definição, a gente fica que x é menor ou igual do que 2 elevado a 2, portanto, igual a 4. Agora, se o y é maior ou igual a menos 2, que é exatamente a gente analisando essa segunda parte, aí a gente faz a mesma substituição. Então, nós temos que o log de x na base 2 é maior ou igual do que menos 2. Portanto, novamente, a gente aplica a definição aqui de logaritmo. Portanto, nós temos que o x é maior ou igual do que 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2, pessoal, é 1 sobre 2 ao quadrado, que, por fim, é 1/4. Isso significa dizer que a minha variação vai ficar o seguinte. Então, como é que vai ficar a solução do nosso problema? Vai ficar x pertencente aos reais, tá o quê? O meu x, pela primeira situação aqui, ó, por aqui, ele é menor ou igual do que 4. Então, ele é menor ou igual do que 4. Mas por essa outra situação aqui, o meu x ele é maior ou igual do que 1/4. Vale ressaltar que em ambos os casos, o meu x ele é positivo, portanto, ele está dentro da condição de existência. Ok? E assim, pessoal, a gente encerra as inequações logarítmicas, encerrando o terceiro módulo. E aí todos tenham um bom estudo e pratiquem os exercícios que foram propostos aí, tá bom?